Eu vou compartilhar com vocês um roteiro, né? Um roteiro para a gente tentar avançar. Foi? Beleza. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para mim. Eu gosto de ficar com vocês aqui na tela e a gente segue. Na verdade, é o material do nosso livro, ok? Eu apenas tentei dar uma resumida para a gente ficar mais à vontade para conversar. Então, começando, eu entendo que para a gente compreender o que propõe a aula, o Livro dos Espíritos, né? E muito bem lembrado aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que, enfim, está num desses itens. Esses termos, igualdade e equidade, é preciso ficar bem definido para nós, né? Porque a gente fala muito em igualdade, a gente busca a igualdade e o lema francês, inclusive, propõe, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E a gente costuma dizer que tanto a igualdade como a liberdade a gente já conquistou, mas a fraternidade, essa, enfim, não há Estado que tenha institucionalizado a liberdade. Mas a gente percebe que no mundo nada é igual, né? Quando a gente vai buscar no dicionário o conceito, a definição de igualdade, a gente tem que é algo que não apresenta nenhuma diferença, né, em termos quantitativos ou em termos de valor. Igualdade é aquilo que eu posso comparar, aquilo que eu posso valorar e equilibrar com algo semelhante, né? As mesmas proporções, podemos assim dizer, mesma intensidade. Isso vai depender daquilo que eu estou avaliando, que eu estou, digamos, investigando. E já a equidade, né, é uma apreciação, é um julgamento justo, o dicionário coloca. E aí a gente tem que é uma virtude de quem ou do que, né? Então, uma virtude de quem ou do que, né? Enfim, uma atitude, um fato, um comportamento manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos, né? Então, eu entendo que o que a gente deve buscar de forma universal é a equidade, porque nós vivemos na diversidade. Enfim, cada um de nós é um ser ímpar, é um ser distinto do outro, quer dizer, não há dois seres iguais na criação. Então, eu penso que é muito importante a gente refletir sobre isso e ter essas imagens aí, que eu sempre tenho, essa imagem assim como muito, digamos assim, muito providencial, né? Ela é muito correta. A igualdade, por vezes, ela não, digamos assim, me proporciona, digamos assim, o que ela não me proporciona me foge agora a colocação aqui, mas como eu estou vendo ali, por exemplo, se eu quero enxergar, né? Se eu quero enxergar e não tenho estatura para isso, e existe uma barreira que me impede, quer dizer, a igualdade não vai resolver o meu problema. O que vai resolver meu problema é a igualdade de direitos. É algo que não guarda proporção com a igualdade, mas me coloca como pequeno, né? Me coloca numa condição adequada, né? Para poder enxergar ou para poder vivenciar
digamos, aquilo que todos têm direito. E, no caso aqui, a gente viu a fome, a gente viu aí o direito de liberdade, né, de poder habitar o país que a gente vive, enfim, o direito de viver em família. Então, tudo isso eu entendo que está relacionado com a equidade. Eu tomo aqui a liberdade de colocar a reflexão, né, depois dessa primeira reflexão sobre equidade. Um pai justo trata os filhos de forma igual? É comum se ouvir a frase: eu sou justo e trato meus filhos igualmente. Seria essa frase oriunda do senso comum, dita irrefletidamente, ou ela foi pensada e falada com a devida reflexão? Para sermos justos, devemos tratar nossos filhos igual ou desigualmente? E Deus, nosso Pai, como deve nos tratar? Os nossos filhos têm as mais diferentes características físicas, biológicas e intelectuais. Não é raro um deles ter dons e o outro ter defeitos. Não é raro um ser um gênio, né, e o outro ser medíocre. É da natureza. E, por vezes, até deficiência mental. Como um pai, querendo ser justo, deve agir com seus filhos? De forma igual? Então, fica aí, né, mais essa reflexão, que é uma pérola, abrindo aqui a nossa aula, para a gente refletir sobre tudo isso que nós discutimos, né? Sobre se, de fato, Krishnamurti queria colocar para a gente que a prosperidade só vem com a equidade, né? Aproveitando aqui essa reflexão do início. E o nosso objeto, né, é justamente investigar esses termos que são título, né, da nossa aula. E a gente observa que igualdade e justiça não estão intimamente ligados, né, estão imbricados, relacionados. Não há como a gente, digamos, proceder um diálogo, proceder um juízo de valor se a gente não estiver relacionando o contexto a que tudo isso envolve. Foi o que nós fizemos aqui no início, com o tema. Nós procuramos refletir de forma holística, quer dizer, tentando observar todos os lados, inclusive entrando na mente do autor. O que será que ele queria dizer com essa frase? E o Felipe ajudou bastante quando ele coloca que ele vive uma realidade de castas, né, no seu país, e com certeza isso isso mexe, né, com, digamos assim, o nosso humor, né? Haja vista que todos nós aqui estamos um tanto tristes, um tanto deprimidos, né, com, digamos, essa atmosfera que nós estamos vivendo. Notem, estão distantes a Rússia e a Ucrânia de nós, geograficamente. Um outro hemisfério, podemos assim dizer. Mas notem como, digamos, a energia do nosso pensamento influencia os fluidos nos quais nós estamos inseridos. Essa semana mesmo a gente estava refletindo sobre a oração, sobre bater e abrir-se-vos-á, né? Aquele capítulo 27, pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente enfocando esse aspecto do poder do nosso pensamento, né? Como viaja o nosso pensamento através da nossa vontade, quando a gente direciona ele para um objetivo, né? Para um local. E, sinceramente, eu posso dizer por mim
e percebi aí que digamos, o sentimento de todos vocês, que a gente acaba se deixando levar pela vibração pesada do ambiente. Então, a gente se deprime, a gente fica triste, porque a gente, digamos, entra na nossa casa, né, o que estão vivendo esses nossos irmãos. E, com isso, a gente, digamos assim, inadvertidamente, não coloca em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente prega, inclusive, que é o poder da oração, né? Quer dizer, a gente destinar para esses países, principalmente para essas nações que estão envolvidas. Eu falo aqui Rússia e Ucrânia, mas a gente sabe que tantas outras estão, né? Quer dizer, Estados Unidos, principalmente, está diretamente envolvido com essas questões, né? Que estão na mesa, sendo discutida, infelizmente, né? Quer dizer, poderia estar sendo discutida numa conversa, né? Numa troca de ideias, de opiniões, e tentando, digamos, ir peneirando isso, né? A gente pode dizer, e tentando cada um ceder de algum lado, mas infelizmente não é assim. A gente sabe que as guerras no nosso nível ainda são inevitáveis, né? A gente, infelizmente, há que se admitir isso, mas que a nossa boa vibração ela pode mudar isso. Então, é interessante a gente estar falando sobre um capítulo, né, desse assunto. Então, para a gente emitir um juízo de valor sobre um fato, é preciso que a gente, enfim, observe as leis que norteiam aquele contexto, as regras, os costumes, né? Esse exemplo do Felipe foi fantástico, porque até a indagação da Gisele fica claro que uma cultura, enfim, ela cria tantas raízes que é a caverna de Platão aqui, né? Evidenciada. Quer dizer, dentro de uma cultura, por vezes, nós estamos acorrentados. E, enfim, aquela é a realidade, a sombra é a realidade para nós. Então, não adianta o inglês, não adianta o filósofo, né, da caverna vir falar para a gente que a realidade é diferente, não é mais aquela. Mas eu estou plantado ali, né? Estou plantado dentro daquela cultura. Na diversidade do universo impera a harmonia. É lícito perguntar: quando o homem que vive a crise da fragmentação vai se harmonizar com o todo? Então, fica aí, desde já, a indagação para todos nós, né, para a nossa reflexão. A gente percebe o universo harmônico, a gente observa e reflete que o universo é constituído por leis que o equilibram, que o mantêm. E nós, os seres no ápice, né, no topo da criação, para esse mundo que nós vivemos aqui, enfim, precisamos pensar e refletir sobre quando é que nós vamos nos harmonizar, quando é que nós vamos nos fraternizar, quando é que nós vamos compartilhar, né, com o outro a nossa prosperidade, enfim, para que, digamos assim, a equidade, né, que possa imperar no nosso globo, né? Ô, Mauro, Opa! eu acho assim fantástico que de uns anos para cá, a gente talvez esteja começando a entender esse mecanismo que você falou, né? De harmonização, né? De maior cooperação, de maior empatia, né? Porque enquanto a gente não entende isso, parece que as coisas patinam, né? Você acredita, e eu gostaria de abrir a pergunta, que no mundo de regeneração, como o que a gente está entrando aí, a gente vai ter essas características aí? Vocês acham que a gente atinge isso no mundo de regeneração?
Quem se habilita? Eu acho que deve atingir, mas, ao mesmo tempo, eu acho tão bizarro a gente estar falando de Terceira Guerra Mundial hoje. Isso já não tem mais lógica para ninguém no mundo, né? Isso é assunto dos anos 80, 40 anos atrás. Já estava no fim essa história lá. Mas, Você vê Felipe, esse dualismo aí, que absurdo, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando em novas atitudes, você vê outras pessoas falando... Desculpa, Mauro, pode ir. tranquilo. Essa questão da crise da fragmentação, né, colocada, proposta aqui na nossa aula. Felipe, por que eu mantenho armas atômicas? Por que eu procuro superar o meu vizinho nesse quesito? Então, eu penso que é muito atual ainda e, enfim, infelizmente, a gente corre esse risco. Né? Eu escutei essa semana, ontem, na verdade, um comentarista sobre a guerra falando que depois que explodiram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e fizeram o arsenal nuclear, o mundo ficou mais em paz do que existia antes. É bizarro isso. Existiu menos perigo de ter guerra, como teve a Primeira e a Segunda Guerra, porque todo mundo se armou com armas nucleares que podia destruir tudo. Um efeito psicológico. Isso é real. Diminuiu a quantidade de guerras que existiam no mundo depois que isso aconteceu. E essa ideia, ela não se reflete, por exemplo, quando eu defendo o armamento em casa? Quando eu falo assim, olha, então, quando a população estiver armada, aí vai haver menos violência, porque... Então, isso não foi um avanço espiritual, né? Antes eu morria de vontade de brigar com meu vizinho, mas eu agora não brigo mais, porque pode ser que ele tenha uma arma lá na gaveta, né? Então, onde que houve evolução? Não houve evolução, né? Eu acho que houve uma evolução, sim. Estava vendo ontem negócio sobre a guerra, falando que os vários países estão saindo da Rússia, as outras empresas estão saindo da Rússia porque ela começou essa guerra. Isso é uma mudança. Isso é uma mudança. Os países estão se tentando ser... Um boicote. Tentar ser, tipo, ter empatia com outro país que está recebendo a guerra, né? E aí as empresas estão saindo do país da Rússia, eles estão deixando o país. Não vai ter investimento, está saindo várias empresas grandes. Coca-Cola, Apple, a Boeing... Mas eu não concordo com esse boicote. Desculpa, eu não concordo. É uma guerra, mas não pode generalizar que o povo inteiro da Rússia concordem. Aonde que está escrito que, porventura, todos os povos que ali estão coadunados com o presidente ou com as armações? Então, eu acredito que deve existir circunstâncias pelas quais terão que responder pelas consequências irreversíveis, principalmente psíquica. Acabei de ver agora um áudio de uma criança pequenininha. Criança, vocês devem ter visto já, uma criança falando com um guerrilheiro lá, né? Por que você está aqui? Por que vocês não vão embora, né? E ele olha para a criança e faz uma pergunta e ela dá assim, a mãozinha fechada. Mas veja bem, eu não posso verdadeiramente aceitar que um país imenso, todo mundo dali vai ser responsável. Por quê? Não creio nesse boicote. Sabe, vai cair, veja bem, vai cair nessa reflexão, pelo amor de Deus, eu sou extremamente ignorante, eu não chego nem aos pés do Felipe, de tanta com essa capacidade que ele tem. Mas eu digo isso porque, assim, se nós formos considerar, fazer um link entre a reflexão do pai justo aqui, é a mesma coisa. Se aqui ele fala se o pai tem que tratar os filhos igualmente, não. Não, por quê? Porque eu não posso tratar o meu filho que é completamente fora de ética, blá, 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 com aquele filho bacana, justo, estudioso. O meu amor é igual, mas atitudes é diferentes. Então, eu não posso
posso acreditar que o meu mestre, e aí eu não estou sendo proselitista, mas assim, eu não posso considerar que um Deus vai fazer com que aqueles que são responsáveis, a população inteira vai ter que corresponder às consequências negativas. Não. Mas, Vânia, Vânia, deixa... acho que deixa eu falar, Mauro, desculpa. Eu Claro, acho que numa guerra, os dois lados, ninguém vai sair bem. Nenhum dos dois países vai sair bem. Eu só estava colocando a questão que há, sim, uma evolução espiritual, porque os países estão tendo, tipo, uma empatia com o país que está recebendo uma guerra. Entendeu? Assim, a Rússia não vai sair bem, a Ucrânia não vai sair bem, ninguém vai sair bem numa guerra. Exatamente. Só eles estão tendo uma empatia com o país que está recebendo uma guerra, que não é justa. Sim. Guerra não é justa, entendeu? Assim, os dois países vão sofrer, os dois lados vão sofrer. Não tem o que é certo e o que é errado, eles estão errados e prontos. Exatamente, um porque está eliciando e outro porque está correspondendo à expectativa, ou melhor, correspondendo esse eliciamento. Porém, o que eu posso entender assim, infelizmente a Ucrânia, por ser consideravelmente mais fraca, ou menos poderosa, ou com menos armações, né, eles estão se defendendo de acordo das possibilidades que eles têm. Né? Então, se defender, é tipo assim, se entrar alguém na minha casa neste momento, um homem que queira me estuprar, eu vou catar uma faca na medida do possível e vou dar um pega no cara, né? Eu estou me defendendo, mas jamais eliciar. Então, entre a Ucrânia, eu estou considerando que eles estão se defendendo de um poder que eles não têm possibilidade de ficarem quietos, senão arrasa a Ucrânia toda, morre todo mundo e fica pá. Mas você respondeu, Vânia. Mas você respondeu. Eu sou seu vizinho e tem alguém, e esse cara que tá querendo cometer um ato de violência contra você é alguém com o qual eu faço negócios. Eu tenho algum tipo de influência. Eu falo, olha, se você cometer uma violência contra a Vânia, eu não vou mais comprar de você, eu não quero mais ter negócios com você. Entendeu? Então, é uma forma de eu retaliar. Então, por exemplo, eu já vou devolver para vocês. Quando você pega os 150 milhões de russos e eles sofrem consequências dessas retaliações econômicas, é uma forma deles pressionarem o governo a parar com a guerra, entendeu? Se é que num país autoritário como a Rússia isso vai interferir, mas de uma certa forma, eu estou dizendo, olha, vocês que estão aí dentro do país, vão lá e mostrem para o seu presidente, que agora você não tem mais internet, você não tem isso, não tem aquilo, entendeu? Então, é uma forma de defesa, entendeu? Não é justo. Do mesmo jeito que não é justo o cara que está em Kiev ter que cair fora porque a cidade está sendo bombardeada. Então, é o que a Ellen falou. E não existe justiça em guerra, né? E, infelizmente, algo que deveria estar sendo resolvido numa mesa está sendo resolvido da pior forma possível. É isso que eu ia colocar. A questão é o fato que foi levantado, porque a questão de razão, né, enfim, é absurda, né? Não tem razão, como foi colocado aqui. Mas vamos dizer, se existe um país ofensor e um ofendido, não é o caso aqui. A gente não tem nem como avaliar isso. Mas o que eu vejo é o fato. O fato é esse: as empresas estão saindo. Então, eu diria assim, a exemplo do que a gente tem aqui um movimento de defesa do meio ambiente, e a gente sabe que, no futuro, as empresas que não se preocuparem, né, em manter o equilíbrio ecológico, elas talvez percam o mercado. Eu entendo que é isso que esse fato demonstra. Primeiro, porque digamos, vai faltar recurso. Então, as empresas elas buscam a prosperidade, elas buscam lucro. Então, elas já estão vendo essa possibilidade, então já estão caindo fora. Mas isso também pressiona, né? Então, não deixa de ser um movimento que eu acho que ele vai, digamos assim, na contramão da luta, da guerra, ele vai na contramão da guerra. Então, talvez sejam esses os mecanismos mais adequados que a gente tem para resolver nossas questões, né? Resolver nossos problemas.
Mas vamos em frente aqui para a gente... Eu já saí aqui da tela. Eu estava pensando numa coisa. Eu trabalhei muito tempo na indústria militar. E na última guerra, na Segunda Guerra Mundial, essas grandes empresas, elas aproveitaram o embalo para ganhar dinheiro. E agora elas também estão pagando o preço por sair da Rússia, preferem perder dinheiro do que se aproveitar da guerra para ganhar mais. Eu acho que Bem lembrado, Felipe. Bem lembrado. É o que a Ellen falou, é a mudança de postura. Lembra que a Ellen falou no início? Sim. Houve uma mudança de postura. Da Segunda Guerra para cá, né, já mudou. Então, isso é uma evolução. Né? Você vê como é que a gente vai pegando em várias nuances aí, né? Alguma coisa. Talvez essa evolução não tenha chegado lá para o Putin, mas chegou para a maioria das pessoas. Tanto que isso causa indignação. Eu diria que governos, né, autoritaristas como esses, né, enfim, vai demorar. Isso é um outro estágio, né? Eu acho que a gente vai até poder enxergar isso agora aqui nesse item, né, que a gente fala sobre igualdade e igualdade natural. Aqui, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 803, a gente tem: todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, essa é a questão 803, né? E a gente tem como questionar, a gente se pergunta, né, como entender o conceito de igualdade se não existem dois seres iguais, nem física, nem espiritualmente em todo o universo, né? Então, na resposta dos espíritos, a gente já tem ali essa questão, eu diria que já tem a resposta, né? Sim, todos tendem ao mesmo fim. Nós vivemos na diversidade. Quer dizer, a beleza, eu diria que a beleza da criação é a gente justamente não ter nada semelhante. Se você pegar uma árvore, você não vai encontrar duas folhas que sejam iguais na mesma árvore, né? Dizeis frequentemente que o sol brilha para todos. Então, a gente tem, de forma natural, podemos assim dizer, um exemplo de igualdade, quer dizer, leis, principalmente leis que regem todo o conjunto da criação. Então, principalmente nós que estudamos aí digamos, a evolução nas espécies, né? A gente tem como um caminho do espírito passar pelas diversas espécies existentes na escola que nós habitamos, e cada uma dessas divisões, cada uma dessas espécies tem a sua lei que as regem, né? Os vegetais as têm, os animais as têm, enfim. E nós é que estamos, digamos, no fim dessa cadeia, no alto dessa cadeia. Então, a gente está regido por todas as leis. Como um todo, elas vão abranger, digamos assim, todos eles, né? A gente tem, por exemplo, a gravidade a qual tanto os vegetais como os animais, enfim, todos estão sujeitos, né, à gravidade. Agora, em muitos desses reinos, não passa disso. Agora, quanto a nós, a gente tem outras leis, né, que vão nos reger. Na questão seguinte, 804, por que, Kardec vai perguntar, por que então Deus não deu a todos os homens as mesmas aptidões? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade.
ou seja, né, está na liberdade que nós temos de agir. Então, quando ele coloca que Deus criou todos os espíritos iguais, eu entendo que nos criou com as mesmas potencialidades, né, com as mesmas condições de conquistar o nosso estado de perfeição. Né? Enfim, cada um escolhe a velocidade, enfim, a distância do passo que quer dar dentro dessa estrada. É isso que vai, digamos assim, determinar, né, a nossa, digamos, o nosso estágio de evolução, o momento onde nós estamos. Então, enquanto uns estão lutando, se armando até os dentes, a gente vê outros que, enfim, as suas armas são a caridade, né? Quanta gente fazendo caridade aqui nesse mesmo ambiente de guerra. Então, enquanto os autoritaristas, né, os autoritários, eles se degladiam, a gente encontra pessoas que estão ali procurando ajudar, procurando proporcionar condições para o outro, né, condições de vida para o outro. Então, é a evolução que vai, digamos, definindo, né, esse caminho que nós vamos traçando, esse percurso, né, aonde o homem caminha. E o Alain coloca 5 estágios, né, digamos, para uma definição de como seria esse caminho, né? Então, o estágio primitivo, o estágio de homem comum, o estágio de homem de ideais, estágio de aspirante espiritual e o estágio de discípulo. Então, fica claro que nesse primeiro estágio, enfim, o homem não tem praticamente nada de liberdade, ele está ainda muito determinado, não tem noção, digamos, dessas leis, né, que nos regem, das leis que nos orientam. Enfim, que equilibram o universo. Num estágio mais à frente, eu entendo que ele já tem um nível de consciência para ganhar liberdade. Então, sai daquele determinismo de um ser primitivo e passa a ter noção, né, do que está acontecendo à sua volta. Tem consciência, de repente, já do outro, ou num estágio de passagem, né, para aquele homem de ideais. Então, ele já consegue compreender as leis que o orientam, que o regem, e, enfim, já, digamos assim, tem muito mais liberdade, inclusive, para lidar com as leis. Então, a gente citou aí a lei da gravidade, e ele sabe que ele não pode, digamos assim, desprezá-la. Ele sabe que ele está sujeito a essa lei, nós somos frágeis diante, digamos, dessa lei. É preciso saber lidar com ela para a gente não se machucar. Depois, num estágio de aspirante espiritual, a gente entende que esse nível de consciência que ele ganhou, que ele conquistou, né? Que ele conquistou, é melhor, ele só ganha se, de fato, ele mereceu, se ele fez por merecer isso. Já permite que ele perceba que, digamos, tem limitações, que são vícios, que são defeitos, que o prejudicam nessa caminhada. Então, ele já procura, digamos, estar lutando para se libertar dessas amarras, né? Disso que impede, são barreiras no seu trajeto, na sua caminhada. E
O estágio de discípulo é quando ele pode se dizer senhor de si. Então, ele já conquistou, né, a sua autonomia. Então, digamos que o determinismo, né, já é muito mais moral do que absoluto, né? Quer dizer, já não vem nem tanto mais da natureza. E o Carlos tinha feito uma colocação no momento anterior, e eu aproveito para colocar aqui o que eu penso de um planeta de regeneração, né? Quer dizer, o estágio que a Terra vai ser promovida, eu entendo de fato que a gente vai estar desprovido do dolo, né? A gente vai estar desprovido da intenção de prejudicar o outro. Então, não seres ainda perfeitos, seres ainda muito imperfeitos, mas que já se encontram nesse estágio aqui, né, de seres que, digamos assim, tramitam do aspirante espiritual para o discípulo, na nomenclatura da nossa aula, né, do nosso assunto aqui. Então, eu penso que a gente ainda vai falhar, ainda vai cometer enganos, mas eles são muito próprios da nossa condição ainda de não saber tudo, de não compreender ainda algumas leis ou algumas situações que nos fazem, que causam prejuízo, mas isso já não tem mais dentro dele a intenção. Então, eu entendo que um mal entendido, né, eu acho que esse talvez seja o melhor termo, um mal entendido não vai causar nenhuma guerra, nenhuma discórdia, e sim, no mesmo momento, vai ser reparado, vai ser compreendido e ajustado ali, enfim, entre as partes, tanto aquele de que avançou o sinal, como aquele que se sentiu prejudicado, né? Tanto o que avançou vai pedir desculpa e aquele que se sentiu ofendido vai perceber no mesmo momento que o outro não teve a intenção. Então, é mais ou menos assim que eu vejo a atmosfera de um mundo de regeneração. Então, daí a gente deve pensar se a gente quer voltar ou não para o planeta, né? Enfim, quando ele for promovido, onde é que eu quero estar? Se eu quero estar habitando esse planeta, e para isso, o que eu preciso fazer? E, enfim, se eu não tiver afim. Tudo bem, gente? Alguém quer colocar alguma coisa aqui nesse item? Tranquilo? Então, aí a gente entra nessa questão do ser fragmentado, né? Da gente encontrar no ambiente, né? No ambiente que nós vivemos, essa fragmentação. Fragmentamos-nos por termos a ilusão de não sermos iguais. Acreditamos que não existe nenhuma ligação entre a pessoa, a sociedade, a natureza. No entanto, estamos todos interligados. Então, é aquela questão que a gente já refletiu aqui, ou vem refletindo aqui. Não há nada sobre a Terra que não tenha a sua importância e o seu papel dentro do equilíbrio. Então, por mais insignificante que seja uma coisa, que seja um ser, ele tem a sua importância, ele tem o seu papel. É colocado aqui no nosso material que, digamos, tudo gira em torno de energias, né? Quer dizer, a gente tem isso na conta desse mundo fluídico que nós vivemos, onde nada é vazio e tudo é preenchido. Portanto, tudo é interligado. Quer dizer, não há como a gente mexer com o pontinho da teia, né? Aquela imagem da teia que sempre vem
para nos ajudar, sem que toda ela seja movimentada, toda ela vibre. Enquanto cultivarmos a fantasia da separatividade, estaremos reforçando a autodestruição como apegos, como os apegos, os ciúmes, os medos, a depressão, a irritabilidade, o sofrimento moral. Então, vejam, tudo isso é fruto do nosso orgulho. Então, vejam para onde o orgulho nos leva. Então, notem, não há outra explicação para uma contenda, para uma guerra, que não seja o orgulho, que não seja o egoísmo, que não seja esse sentimento, né? Enfim, do apego. Então, primeiro, do apego. Se eu luto materialmente para destruir o outro, é porque eu quero conquistar o outro, é porque eu me sinto acima do outro e sou apegado a isso. A vida, para mim, a realidade, para mim, é isso. Viver é isso, é conquistar e usufruir. Ciúmes, né? Quer dizer, então, eu vejo no vizinho, eu vejo no outro algo que eu não tenho. E assim por diante. Então, mas a causa primeira é o egoísmo, que é filho do orgulho. Então, infelizmente, isso nos leva a verdadeiros abismos, né? Nos leva a tremendas derrocadas se a gente não atentar para isso, se a gente não ficar vigilante, né, para isso. Na mente do homem, essa fantasia gera o paradigma da fragmentação e do reducionismo, que, por sua vez, alimenta emoções destrutivas no plano da vida, mais particularmente o apego e a possessividade das coisas, pessoas e ideias. Então, reforçando, né, isso que a gente já antecipou. Não há outra explicação para esses absurdos que nós observamos e que, por vezes, a gente se vê dentro dele, a gente se vê praticando certos absurdos, né, que não seja o orgulho, que não seja o egoísmo. Disto resulta o estresse e as doenças psicossomáticas, destruindo o equilíbrio biopsíquico, emocional, mental e espiritual. Então, esse é um assunto também que, por vezes, ele está escondido, né? Ele está subjacente a tudo isso. Então, todo esse estresse, toda essa irritabilidade, né? Quer dizer, esse estado de tensão que a gente vive, quer dizer, acaba causando um desequilíbrio espiritual, né? Perispiritual, por consequência, e isso vai acabar somatizando no corpo. E daí, enfim, é um círculo vicioso, daí as drogas, daí, enfim, as medicações que só atacam os efeitos, e a causa, enfim, fica escondida, ela fica subjacente, como as causas dessa guerra que nós estivemos aqui comentando, né? Eis as criações do homem que o levam a se sentir separado do todo. Então, a causa é essa, é uma cultura fragmentada, né? Uma vida social agitada e violenta, condições econômicas de exploração. Então, cultura fragmentada, né? Então, de novo, o exemplo que o Felipe trouxe para a gente, a ilustração que ele trouxe, né, da vivência lá na Índia, enfim, mostra essa questão de uma cultura, né, que traz separatividade, que traz seres, né, do mesmo país, da mesma nação, se imaginando diferente do outro. E pior, né? Pior que isso é acreditar que isso é normal, quer dizer, acreditar que isso digamos, é fruto do Criador, quer dizer, o Criador determina que haja essa diferença, né, como explicação.
uma vida social agitada e violenta. Então, é a vida que nós vivemos, é modelos econômicos que levam a consumismo, portanto, né, quer dizer, isso provoca violência, não só violência física, violência psicológica, competição. Veja, o egoísmo, de novo, aí presente. Eu quero ser melhor, eu quero suplantar o outro. Então, condições econômicas de exploração. Então, isso leva a essas condições que a gente observa. Hoje a gente tem no planeta meia dúzia de indivíduos que detêm o poder e exploram isso, né, do resto da população. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. E aí entra esse círculo vicioso, né, que é proposto ali, né? Primeiro, a fragmentação da pessoa se projeta no conhecimento. Então, a cultura é esse caldo dessa fragmentação. Essas condições sociais, então, essa cultura, esse caldo, né, que foi fragmentado, ele é o produto, ou ele é o ambiente que nós vivemos, é a condição social que reforça o sofrimento do indivíduo. Então, isso vai gerando um sofrimento maior. Quer dizer, a dor aumenta, o sofrimento, enfim, aumenta por não compreender a engrenagem que nós nos encontramos. Isso vai gerar uma sociedade possessiva que provoca a exploração do homem pelo homem. Então, nos faz lembrar aí acho que Hobbes, né? Thomas Hobbes, que fala que o homem é o lobo do homem, né? Quer dizer, nós somos os nossos exploradores. A separatividade leva à exploração desenfreada da natureza, né? Então, é isso que a gente vê justificativas, né, para explorar a natureza. Enfim, e deveria ser justamente o contrário. Então, nós deveríamos proteger os reinos inferiores, porque eles, por si, se equilibram, eles têm equilíbrio natural. Por quê? Porque eles não têm liberdade de errar, eles não têm liberdade de agir diferente do que aquilo que eles fazem, seus antepassados sempre fizeram e vão continuar fazendo, porque o instinto os leva a essa condição. Agora, nós já ganhamos consciência, a gente já tem entendimento, e a nossa grande dificuldade é perceber que tudo faz parte do todo. Esse todo que nós vivemos, e somos os agentes de modificação, de alteração, enfim, precisa, digamos assim, refletir, né? Refletir nos prejuízos que isso já causaram e continuam causando. E a gente, como cegos, continuamos, enfim, continuamos protegendo o nosso umbigo, né? Vamos dizer assim, para a gente poder resumir. Continuamos olhando para o nosso umbigo. O desequilíbrio da natureza ameaça, por sua vez, o equilíbrio do homem. Então, uma imagem que eu tenho disso é cuspir no próprio prato. É isso que a gente... Opa! Aquela professora Lucelena, lá da Teosofia, da Nova Acrópole, ela fala, já me falou algumas vezes, que se você for buscar a raiz da maioria, de 99% dos problemas, eles estão calcados no egoísmo. E o que você está dizendo aí só vem a corroborar com tudo isso, né? Porque essa fragmentação, ela vem muito do nosso egoísmo, né? Eu só olhar o meu lado, eu só pensar na minha condição, né? E aí eu vou gerando tudo isso, né? Inclusive, hoje a gente observa, está melhorando isso, mas hoje eu estava caminhando com a Eli, a gente estava comentando sobre isso,
que a maioria, uma boa parte, que ela estava dizendo que foi a um médico com o meu sogro, e aí ele não gostou muito de algumas coisas que ele falou, porque muitos médicos, a Gisele, ela sabe muito melhor do que eu sobre isso, mas muitos médicos, eles ainda estão olhando só para um lado, né? Eles não estão olhando do lado holístico, né? Como faz a homeopatia, mas eles estão olhando muito só pela consequência do problema, que é o que a gente está fazendo hoje com o mundo, com a natureza, com o egoísmo, com a nossa arrogância, né? Então, à medida que a gente entende, né, que é um todo, né, e esse todo tem que funcionar tanto da mente quanto o indivíduo, e esse indivíduo é uma célula da sociedade. Quando a gente entende tudo isso, vai ficando muito mais fácil, né, da gente sair, né, dessa sinuca aí. E fica fácil de entender que é preciso que o todo entenda. Ok? Então, alguns já entenderam isso, alguns já estão preocupados com isso. E eu estava falando com a Maria no início. Visão sistêmica, isso aí, Maria. Vocês não tinham entrado ainda. No Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec, né, sobre a prevalência do mal. É porque, digamos, os bons são muito tímidos. Então, eu entendo que falta aí, né, para essa parcela que já compreendeu isso, enfim, propagar isso, agir de maneira a expandir essa corrente, né? Quer dizer, fortificar essa corrente e ampliar isso, porque a gente digamos, o vírus, né? Enquanto a gente não adquire imunidade, enfim, a gente vai continuar sofrendo tudo isso. Então, digamos, essa consciência de que o todo depende de nós e nós dependemos do todo, é como, digamos, essa transmissão do vírus. É preciso que haja uma conquista de imunidade de toda a humanidade para que a gente viva num ambiente equilibrado, né? Num ambiente elevado, né? de uma vibração boa, né? De poder, enfim, sentir satisfação, né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos lá. O direito e a obrigação de cada ser. De novo, Kardec vai perguntar aos espíritos, lá na questão 880, qual é o primeiro direito de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer sua existência corporal. Então, é uma resposta sucinta, eu diria que ela resume lá os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Enfim, o primeiro direito é o de viver, tá? E não atentar contra a nossa própria vida e também não atentar contra a vida do outro. Então, eu diria que se a gente não interfere, né, quer dizer, a nossa obrigação para ter direito seria, como ser livre, não interferir na liberdade do outro. Né, que as nossas ações não viessem a trazer nenhum prejuízo para a vida do nosso semelhante, e, por consequência, para a vida do todo, né, como a gente está aqui colocando. Então, entra aqui, né, naquela parte o Alain fez aqui eu diria que não um resumo, né, mas ele praticamente abarcou os artigos, né, dessa Declaração Universal dos Direitos, e ela é universal porque
ela foi elaborada principalmente por um canadense, que agora não me recordo o nome, eu não atentei para anotar, mas ela ela foi construída através da sugestão do mundo, podemos assim dizer, né, de todas as nações. E por isso que ela é universal, e ela tem pressupostos como esses que a gente está colocando, quer dizer, enfim, a gente quer viver bem, a gente quer viver bem com a natureza, a gente, enfim, precisa respirar e precisa se alimentar, precisa se reproduzir, enfim, tudo isso a gente precisa. Então, partindo desses pressupostos, é que ela foi aqui montada, né? Então, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência, tá? Isso é forte. E devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, né? Então, apesar... E aí vai, né? Então, tentando, digamos assim, fazer uma síntese dos 30 artigos, eu penso que isso já dá para a gente, né, uma noção, e a gente tem noção disso, eu tenho certeza, mas é sempre importante a gente estar refletindo e perceber, principalmente nesse reforço, né, da fraternidade. Então, quando eu procuro ser fraterno, eu sinto isso. Então, eu procuro ser afetivo, né? Então, isso, digamos, me faz uma pessoa mais reflexiva com relação às ações, com relação às atitudes. Então, o caminho, sem dúvida nenhuma, é a fraternidade, porque a fraternidade respeita, digamos, a crença do outro, respeita a opção do outro, né, o gênero do outro, e assim por diante. A cor do outro, enfim. Tudo isso, enfim, deve levar a humanidade a viver em paz. Então, o objetivo, a meta é essa. E, através da fraternidade, eu entendo que a gente chega lá. De novo, ser solidário, eu entendo que é muito raso ainda, mas é preciso começar por aí, é um degrau para conquistar a fraternidade. Agora, digamos, ser solidário com o outro, né? Sentindo o que o outro sente, compreendendo, né, a tal da empatia que foi colocada aí, compreendendo o que o outro está passando, então isso leva a atitudes muito mais humanas, né? Então nos torna muito mais humanos, essa a grande questão, né? E civilizados, né? Que eu acredito que a gente ainda não completou esse estágio ainda, que é ser civilizado. 877, na outra questão, Kardec pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esse direito será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. E eu acredito que o nosso mal, o mal do humano, é sempre pensar no direito. Quer dizer, a gente é cheio de direitos que a gente entende justo, né? É justo que eu tenha esses direitos, mas a gente despreza a contrapartida, a gente despreza a questão dos deveres. Então, aquele que respeita o direito do outro será sempre justo. Vejam como é simples.
simples a elucidação, mas compreender isso e colocar isso no nosso dia a dia se faz um tanto complexo. Exige muito discernimento, e uma coisa que a gente observa nas colocações de Kardec é que ele sempre faz essas observações, que se a gente observar com atenção, observar tudo com atenção e procurar compreender isso, assim, numa visão holística, né? A gente não vai cometer injustiças. E a gente vai enxergar a forma de poder colocar isso em prática, agir dessa maneira, né? Poxa, enfim, desenhar esse círculo no qual eu tenho os meus deveres e as minhas obrigações. Quando é que eu passo a interferir no direito do outro? Né? Quando é que eu passo a constranger, a melindrar o meu semelhante? Digam alguma coisa. Digam algo, senão eu continuo falando. A Marina, de fato, hoje... Estou estranhando a Marina, está muito quieta, Mauro. Estou até meio preocupado com ela também. Estou aprendendo aqui. Pode continuar. Obrigada. Estou aqui, estou acordada. Legal, Marina. Muito bom, gente. Então, vamos aqui para tratar da lei da justiça. A gente continua com Kardec. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, simples assim. O que é justo? Justo é considerar, né, os direitos de cada um. Eu tenho direito? Então, todos têm direito. Todos têm direito. Então, notem que a gente vai provocando o egoísmo aí, né? A gente vai, digamos, corroendo, digamos assim, o egoísmo se a gente, de fato, agir com respeito. Então, naturalmente, a gente vai tirando um pouquinho desse egoísmo que nos preenche, ou que preenche a mim, né? Posso falar por mim. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Então, ele está perguntando se é natural, eu nasço com esse sentimento, ou é a cultura, né, que me dá. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve-se, sem dúvida, esse sentimento. Perdão. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, é o fato da gente observar um estadista, né? Um estadista, ele tem muito conhecimento, o estadista, ele é intelectualizado, enfim, e conquistou isso, né? Digamos, eu diria, por vezes até sem frequentar a academia, né? Sem frequentar a universidade, mas por vezes é didático, enfim, chega, né, a esse nível, mas é tido como alguém de saber.
mas promove injustiças. Todo momento, enfim, a gente tem estadistas que... o Carlos deu números aí, né? Síria, Venezuela, né? Só para a gente aproveitar os exemplos de refugiados, né? Então, vejam que um estadista pode provocar tremendas injustiças. E, por outro lado, a gente tem pessoas muito simples, muito ignorantes, assim, em termos de formação, mas, enfim, tem um senso de justiça muito aguçado, né? Respeita o direito do outro. Muito a ver com a evolução espiritual, né, Mauro? Com a evolução da própria consciência, né? E aí você vai me perguntar, mas como que alguém que não tem ainda uma consciência um pouco mais desenvolvida, ele pode ser um grande líder, né, de um país? E são as perguntas que ficam aí, né, no ar, né? Como que essa pessoa tem a capacidade de liderar, sendo que ele ainda é alguém que muitas vezes ele tem muito conhecimento intelectual, mas não tem ainda a sabedoria, né? E se a gente for... Por quê? Porque talvez seja uma média nossa mesmo, né? Uma média da nossa população, uma média de nós mesmos, né? Então... É o retrato, né, o Carlos? Você está colocando muito bem. A gente fala num estadista, mas ele é o nosso espelho. É o nosso espelho. Né? Exatamente. Ele reflete exatamente o que nós pensamos. Ele não botou lá, né? Foi a gente que colocou ele lá, né? Ok. A população que colocou. E aí a gente pode voltar lá naquela questão da fragmentação, daquele círculo vicioso que promove tudo isso e que nos leva, muitas vezes, a ser levados assim de roldão por alguém que, às vezes, tem carisma, promessas, enfim. Isso é bastante, eu entendo que é bastante útil, né, para a nossa reflexão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, muito bem lembrado aqui, essas duas bem-aventuranças, né, que Jesus profere lá no Sermão do Monte, colocando, né, que, enfim, aquele que respeita o direito do outro é bem-aventurado, porque ele é justo. Então, se a gente se conhece, então, veja, isso é muito importante. Se eu me conheço, se eu tenho consciência do que eu sou, do que eu estou fazendo aqui, enfim, daquilo que eu me propus, né, e que estou tendo oportunidade, então eu vou respeitar o direito do outro. Portanto, eu vou ser justo e bem-aventurado. Parece a mesma coisa, mas essa outra bem-aventurança ela vai mais além. Ela vai além dessa fome, né, de justiça, dessa fome e sede. É aquele que sofre a perseguição. Então, eu entendo que aqui a gente pode alencar com aquela questão dos bons serem tímidos, né? Então, a gente vai encontrar no bom, que não é tímido, esse sujeito que é bem-aventurado, porque ele luta e ele sofre, inclusive, perseguição, ele não teme a vida. Né? Ou melhor, ele não teme a morte. A vida, ele preza. A vida, ele dá valor. Né? Mas a morte, ele nem se preocupa, porque ele persegue a causa da justiça. Então, quantas causas, né, a gente tem na história de indivíduos que, enfim, sofreram perseguição porque lutaram. Lutaram e lutam pela justiça. Lutam pelo direito, não dele, mas do outro. Justiça, segundo a lei dos homens, se refere à justiça no sentido jurídico. Né? No entanto, quando a encontramos nos livros sacros, esta se refere à atitude justa e reta do homem crístico. Então, é o Huberto Roden aqui,
observando isso para a gente, né? Então, é muito natural, né, que o conceito de justiça esteja atrelado ao mundo jurídico, tá? Mas, enfim, nós aqui, enfim, não podemos ficar tão rasos, né? E não estamos. Mas é só para justificar, digamos, essas colocações aqui quando a gente fala de justiça, porque o Livro dos Espíritos, ele elenca muito bem essa lei, como tantas outras, mas essa deixa bem claro que, digamos, ela é primordial aí para a conquista da perfeição. Comentários? O senso de justiça também está muito ligado a essa consciência desperta, né, Mauro? Quando eu ainda não tenho essa consciência desperta, eu posso até me incomodar, às vezes, com determinadas injustiças, desde que elas não me digam respeito, né? A não ser que eu seja um injustiçado. Mas quando eu cometo a injustiça contra alguém, eu não vejo já isso de uma maneira, porque aquilo está me favorecendo, né? Daí a gente vai no achado, não é roubado, a gente vai, entendeu? Uma porção de coisas aí que eu como está me favorecendo, aí eu distorço muitas vezes a verdade, né? Para eu ficar com a consciência tranquila, né? Então, eu penso que nessas duas colocações aqui do Evangelho, Jesus vai muito nisso, né? Então, quem que tem sede e fome de justiça? É o cara que está realmente despertando. E quem é perseguido pela justiça? É o cara que está uma oitava acima, que ele despertou e agora, ele, além dele querer fome, dele ter sede e fome de justiça, ele também se incomoda com as injustiças que os outros sofrem, né? E isso faz com que ele também seja perseguido, né? E ele não está nem ligando para essa perseguição e vai em frente, que é o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com muitos outros mártires aí, né? Gandhi e tantos outros aí. Com certeza. E é interessante isso que você coloca, né? Porque a gente tem ainda muito desequilíbrio e, de novo, essa questão da fragmentação, quando a gente justifica, né, certos interesses. E eu até invoco aqui, de novo, Krishnamurti, quando ele fala da prosperidade. Eu entendo que é nesse caminho que a gente deve refletir. A gente deve refletir, porque eu posso estar muito bem situado, achando que as oportunidades que eu tive foram as mesmas que aquele sujeito que está, digamos, pedindo, que está, diria, buscando, né, no semáforo alguma ajuda, alguma coisa nesse sentido, só para ilustrar, sem entrar no mérito da questão. Mas será que o indivíduo teve a mesma oportunidade que eu tive, né? Então, de novo, eu estou tratando igualdade, se esquecendo de que é a equidade que eu devo observar, né? É claro que, por vezes, nós mesmos pedimos, né, para estar num ambiente do crime ou num ambiente de miséria para poder testar as nossas, digamos assim, os nossos aprendizados, para ver se a gente está pronto mesmo para passar para o ano seguinte, né, para a matéria mais elevada. Mas, enfim, eu acredito que isso é uma defesa de interesses, é uma conveniência que ainda está muito presente na sociedade. E que serve para que a gente alivie a consciência. Porque se você for parar para pensar, por exemplo, eu tenho 4 filhos, e cada um nasceu num contexto, nasceu num momento. Então, os 4 não tiveram as mesmas oportunidades. Aquele que nasce primeiro, geralmente pega você ainda numa situação, você tem menos experiência de vida, você tem, às vezes, uma condição financeira um pouco diferente. Aquele que nasce 10 anos depois, na mesma família, ele vai ter oportunidades diferentes. Agora, você calcula uma sociedade.
Agora, mesmo que fossem gêmeos, estivessem na mesma condição, cada um tem uma capacidade intelectual, cada um tem uma forma de ver a vida. Então, assim, é equidade mesmo, né? Então, é tratar cada um da maneira como ele tem que ser tratado, né? É tratar de forma diferente os diferentes, né? Aquilo que foi colocado na reflexão. Isso, é. O direito do Professor, outro, né? Ah, Pois não, Maria? isso aí se encaixaria na questão das cotas, que é uma claro. cotas raciais, que todo mundo acha que todo mundo tem direito, os negros se declaram. Tem pessoas que não são nem tão negras assim, se declaram negros porque quer ter essa regalia, se é que é regalia, sei lá. Pô, hoje eu não estou escravo, mas quem disse que eu já não fui? Complicado. Então, muito bem colocado, Maria. A gente observa que, enquanto a gente não tem consciência, ou a sociedade não tem consciência, é preciso que as leis façam isso, procurem dar essa equidade. E, claro, as leis são feitas para nós e nós estando dentro desse, digamos, desse contexto que abrange a lei, a gente vai tirar o nosso proveito. Então, veja, né? Enquanto não houver consciência, a gente vai estar sujeito a tudo isso. Não tem outro jeito. Daí as guerras. Então, veja, a gente começou tratando de algo que é extremo. Mas, para chegar lá, a gente percebe que existem esses movimentos iniciais, né, intermediários e de núcleos menores. E, de novo, né, com a reflexão da semana, não dessa reflexão nossa aqui, mas daquela que eu levantei lá sobre o pedi e obtereis, a gente se vê, né? Perdão, gente, eu me perdi aqui eu me perdi. Vou ter que esperar voltar de novo aqui para me fazer a observação. A questão do lar. Né? Então, assim, para chegar na sociedade, a gente começa com uma célula que é o lar. Quer dizer, essa minúscula célula da sociedade que é constituída e que dá vazão, né, àquilo que é a sociedade. A sociedade ela está inserida dentro do bairro, da cidade, do estado, enfim, da nação. Então, enfim, essas guerras elas existem dentro do lar. Se existe ainda dentro do lar, enfim, vai refletir, né, na soma do lar que é a sociedade. Então, a gente vai encontrar tudo isso. Necessidade de cotas, necessidade de leis de proteção, né? A esse ou aquele, enfim. E a eu gente costumo... procurar, desculpa, Mauro, e a gente procurar não ver isso de maneira egoísta, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu não sou beneficiado por aquilo, que é o caso das cotas, eu posso dizer, por isso é injusto. Mas aquele que vive aquilo, que passou por essa questão, a Lei Áurea, ela tem 130 anos. É ontem, em termos históricos. Então, eu não tenho que pensar em termos do Carlos, eu tenho que pensar em termos de uma sociedade. Né? E lembrar assim, lei de cota não é para sempre. Cota é um momento para eu poder corrigir uma distorção. Uma vez corrigida essa distorção, aí a gente está partindo do mesmo ponto. Porque senão eu estou apostando corrida com o cara e saindo 100 metros na frente. Entendeu? E aí não tem como. Então, à medida que a gente corrigir a distorção, aí acaba isso. Aí agora sim, agora os dois estão juntos. E isso vale para uma porção de outras coisas. Né? Então, a equidade é fundamental, mas não pode ser vista, não é o nosso caso aqui, com egoísmo. A gente tem que ter um olhar de cima para tudo isso. De uma sociedade e pensar lá na frente no que isso pode redundar. Né? E essa consciência, Carlos,
eu vejo na ilustração que o Felipe nos deu aqui. Então, ele pôde, ele tendo consciência, ele pôde dar oportunidade a um grupo que conviveu com ele naquele período, né? Então, com consciência, eu não preciso mais de lei que obrigue. Isso. Né? Que lei que obrigue. E eu costumo sempre colocar que, de fato, nós vamos tendo que ir remendando as nossas leis, porque são leis do homem. E o homem, sendo imperfeito, ele nunca vai proporcionar, nunca vai construir uma lei perfeita. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo e vai ganhando consciência, nós vamos consertando as leis. E elas tendem para o universal, o divino. Elas tendem para se aproximar das leis de Deus, né? Assim que eu consigo enxergar. Isso aí. Muito bom. Lá no Evangelho, né, no capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Enfim, a gente já descobriu isso. O orgulho é o sentimento nocivo ao todo pelo fato do ser não estar consciente do senso de igualdade, não reconhecer o direito dos outros seres e, por consequência, desprezar a justiça. O entendimento que nos traz a cosmovisão e a cosmoética é que nos proporcionará a capacidade de viver em igualdade e harmonia com os semelhantes, sem exigir privilégios egocêntricos. Isso nos elevará a um reino de harmonia e serenidade, onde impera a segurança, a paz, a justiça e o amor. É isso, né, gente? É isso que a gente veio tratando até aqui, né? Então, o orgulho, né, o egoísmo, é esse sentimento que, enfim, nos afasta do todo. Ele vai nos isolando, vai fragmentando, né? E o indivíduo se fragmentando, a sociedade se fragmenta. Agora, quando a gente tem o entendimento, né, do todo, essa visão do todo, e essa questão da cosmoética, né? Quer dizer, a gente viu que cada um tem a sua ética, podemos assim dizer, né? A gente tira da manga na oportunidade que nos favorece. Mas quando a visão é cósmica, quando a visão é universal, que faz para o outro aquilo que eu desejo para mim, então, aí, enfim, de fato, a gente está num planeta regenerado. É assim que eu vejo um estágio, enfim, avançado do planeta, o próximo estágio do planeta, quando atingir esse estágio chamado regeneração. Paz, harmonia, serenidade, tudo isso, enfim... Cooperação, né? Com enganos ainda, claro, eu vejo que a gente está muito longe de um estado feliz, de um mundo perfeito, mas eu entendo que a gente vai ter mais fraternidade, né? A presença da fraternidade nas nossas ações. Não tenho dúvida disso. Ô, Mauro, e hoje é muito difícil da gente ver isso, essa colocação, por exemplo, que foi feita aí pela Maria, e que muito bem colocada, e que a gente acaba, às vezes, ficando meio assim, é porque o mundo que nós vivemos, a nossa cultura é muito fragmentada, né? Então, como a gente vive numa cultura muito fragmentada, qualquer proposta de equidade... isso é coisa de comunista, é coisa de não sei o quê, entendeu? Entra ideologia política no meio, não tem nada a ver com política, não, entendeu? Isso é uma questão de justiça, aquilo que Jesus veio propor para a gente há 2000 anos, e que outros grandes líderes propuseram também, né? É que hoje tudo vira
tema de política, tudo vira ideologia, e não tem nada a ver com ideologia, nós estamos falando aqui em justiça, em equidade, e menos egoísmo, né? E de ter um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário. E eu vou esperar o outro? Não. Quando que começa? Começa quando a gente faz essa diferença, como o Felipe, que eu acho que já se recolheu, colocou. Então, eu estou lá no ambiente. Então, se eu puder ajudar 2, 3 caras aqui, bacana, eu já fiz uma parte legal. Né? Lá no outro ambiente, se eu puder ajudar mais 1 ou 2, e entender que eu também vou ser ajudado. Né? Muitas vezes, a gente pensa às vezes que é só ajudar. Não é, a gente é ajudado também. Então, quando a gente parte e começa a enxergar o mundo por um outro ângulo, por uma outra ótica, muda tudo. Esse é o propósito da filosofia. A filosofia é para a gente parar e pensar sobre aquilo que está fazendo. Né? Sobre o mundo, sobre os roteiros. Senão a gente fica naquele discurso raso, achando que né, dando soluções muito simplistas para as coisas, e não são assim. Né? É tentar ir um pouco mais fundo mesmo e fazer a diferença. Beleza, gente? Muito bem. Eu estou sentindo vocês muito quietos, muito silenciosos, cabisbaixos, taciturnos. Né? A Vânia, por exemplo, está até escondidinha ali, não estou nem vendo a Vânia direito. Marina estava escondida, agora que apareceu. Né? Porque eu acho essa aula assim, uma aula palpitante. São assuntos que estão muito ligados ao nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente vive. Né? Então, eu acho que é importante, mesmo que a gente venha para discordar, né? Mas para a gente poder entrar mesmo nesse debate, que é um debate muito interessante. Mauro, obrigado, foi show de bola. Eu acho que veio mexer com uma porção de temas aí muito atuais. Você vê essa aula aqui, isso aqui foi montado, pasmem, senhores, por volta de 2004, 2005, e ainda continua muito atual, e vai ser atual ainda por muitos e muitos anos, enquanto a gente não tiver aí no estado de um mundo um pouco mais regenerado. Né? Mauro, quer fazer mais algum fechamento, alguma colocação a mais? Estou satisfeito, agradeço aí a atenção de vocês e a oportunidade de estar mais uma vez, né? Estava com saudade. Beleza, está sempre convidado aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo, senhoras, meninas? Carlos, Oi. a gente vê a polarização, esse pêndulo, essa dualidade, a gente está vivendo essa questão da liberdade de expressão, comunicação, o que é liberdade de expressão, o que é comunicação, sei lá, hoje em dia o pessoal está falando muito em comunicação não violenta, daqui a pouco vão ressuscitar aquela língua que não deu muito certo, o Esperanto. Não sei, tá? A gente está com um clima complicado. Mas lembrando sempre que muitas coisas que não incomodavam hoje incomodam, né? Muitas coisas que a gente achava natural, hoje não são mais. Violência contra a mulher. Se você fosse pegar 100 anos, ia falar, mas é minha esposa, ela não me obedeceu. Não é assim que acontecia? Né? A violência contra as minorias. Né? Então, se a gente for pegar, então, uma porção de coisas aí estão incomodando. Né? E é importante que mesmo que a gente discuta sobre isso, e discuta em alto nível, como a gente está conversando aqui, né? Sem levar para esse discurso raso aí de rede social. Não perca seu tempo brigando com pessoas em rede social, pessoas que você nem conhece e que são os haters aí, né? Aqueles que odeiam. Então, para com isso. Vamos tentar ter um debate filosófico para a gente poder aumentar aí a nossa consciência, aprender, ouvir, né? Porque a gente está na 41ª turma, ou seja, são 41 turmas, e algumas dessas aulas que a gente está fazendo para vocês aqui, talvez a gente já tenha feito cada um aí 10 vezes, 8 vezes, 15 vezes, e em cada vez a gente aprende uma coisa. Por quê? Porque o contexto em cada uma dessas ocasiões é diferente. Né? Então, por exemplo, eu nunca tinha visto essa aula pelo ângulo que está sendo visto hoje. Por quê? Porque, lembra do Spinoza? Os encontros são inéditos. Então, o encontro de hoje é inédito. E eu posso ter essa mesma aula semana que vem, vai ser um outro encontro e vai ser inédito.
Né? Por quê? Porque eu vou estar diferente do que eu estava semana que vem, e de repente é um outro expositor, ele põe coisas que não foram colocadas aqui. Então, é importante a gente estar sempre aberto ao diálogo, sem entrar muito no mérito de se é raso ou não, se é ideológico ou não, porque isso aí é, sabe, a gente vai mergulhar na mediocridade que existe hoje aí, né? Nas redes A analogia sociais. que se faz é o fato de que a cada momento, assim como uma leitura, é uma percepção diferente, né? A cada edição que vocês fazem é uma percepção diferente porque são diferentes as vivências, não é? Isso. Com relação à vida, com relação ao mundo, nós tivemos grandes melhorias, muitas melhorias. Nós estamos muito focando naquilo que é triste, naquilo que a gente sofre, na negatividade, naquilo que não deveria existir, existe, mas a gente não pode se concentrar só nisso. A gente tem que olhar para trás e olhar quanta melhoria que nós já tivemos no que diz respeito à condição da mulher, no que diz respeito às condições entre a diferença entre os homens e as mulheres, entre pais e filhos, entre as crianças. Antigamente poderia se bater numa criança que está tudo certo, agora, se isso porventura existir, a lei está aí para isto. Enfim, existem várias variáveis que nos mostram o quanto nós estamos evoluídos na vida cotidiana, na vida e na condição de sociedade. O que ocorre é que no nosso estereótipo, a gente aprende só a ver o lado negativo e ruim da coisa. E não é muito bem por aí. E nos salva, verdadeiramente nos salva quando a gente faz esse equilíbrio. Não ser alienados pelas circunstâncias que passamos, mas também nós não podemos deixar o outro lado, porque o outro lado também é bonito. Existem muitos, nós somos muitos, que vibra, que faz, que pensamos no bem, na fraternidade, enfim, tudo aquilo que nos eleva. Isso aí. A doutrina espírita, ela é uma religião, de uma certa forma, ela tem uma filosofia, de certa forma, otimista. Se você for conversar com algumas outras denominações, eles acham que está tudo igual, está tudo pior, né? E isso que você colocou é interessante, porque a gente está vendo que há evolução. Né? Nós estamos evoluindo. Talvez poderia estar evoluindo um pouco mais rápido, mas estamos evoluindo. Né? Então, é importante mesmo a gente fazer reflexão, porque a evolução começa aqui dentro, né? É daqui para fora. Então, à medida por que a isso gente que vai não deve entendendo... existir, Carlos, desculpa lá, mas assim, é por isso que dentro da doutrina a gente não deve existir o proselitismo. Por quê? Porque a Claro, gente tem que respeitar um tempo de cada um, não é? Então, o exatamente. tempo de cada um e Deus, nosso Pai perfeito. Só essa parte que eu vou comentar com vocês, que é muito interessante. Em uma das nossas aulas de IAE, o nosso dirigente da IAE, ele colocou 2 fotos no final de uma determinada aula lá, acho que era Gandhi e o outro era Hitler. E ele pediu que nós questionássemos essas 2 figuras, né? E todo mundo caiu de pau em cima do Hitler, né? E ele quis dizer, a ideia central é mais ou menos isso que está acontecendo hoje aqui. Ele comentou, falou assim, mas todos os 2 vão para o mesmo fim, que é a perfeição. É uma questão de tempo para cada um, né? Então, a gente tem que considerar isso também. É uma forma bastante sadia da gente considerar a vida e não julgar muito. Isso aí. Observar mais e julgar menos, né, Vânia? Beleza. Quem que fez a abertura para a gente? Foi a Vânia, né? Foi a Vânia. Então, ela está livre já do nosso sorteio, que está aqui entre Marina, Maria e Iracema. Quem que gostaria de se candidatar? Quem gostaria de ganhar o sorteio? Posso fazer, viu, Carlos? Então você foi sorteada. Beleza, então, Maria. Então, hoje, somente agradecendo ao Mestre Jesus por essa reunião de aprendizado tão grandioso em nossa vida, tão amoroso, porque, afinal de contas, é doação de vocês para conosco. E a gente vai trocando essa amorosidade, esse aprendizado. Se me permite, eu gostaria de encerrar com o Pai Nosso, essa oração linda que o Mestre Jesus legou a nós. Tenhamos uma excelente noite de sono, um magnífico final de semana. Pai Nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, meus amigos. Sentindo falta da Ana Patrícia, alguém sabe a notícia dela? Ela está meio sumida, hein? Né? Está meio sumida. Ela andou falando alguma coisa no grupo lá, mas está meio sumida. Gente, boa noite. Obrigado, Mauro. Boa noite, obrigado eu. Pessoal, até a próxima. Bom final de semana a todos. Gratidão, Bom final de Mauro. semana, Gratidão gente. a todos. Gratidão, Obrigado. Carlos. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau, tchau. Boa cuidem-se. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Obrigada. Marina. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite.